Antes do 25 de Abril se caracteriza essencialmente por isso, pela ignorância. As pessoas todas tinham receio de se falar disto e daquilo, a ignorância era muita, grande analfabetismo, e isso foi-me dando alguma consciência. Aos 16 anos fui para uma fábrica do tomate em Torres Novas. Trabalhávamos 12 horas por dia, ganhávamos muito pouco. Também me deu alguma consciência operária. Em 70, 71, 72, o regime já estava, só depois mais tarde é que comecei a perceber-me disso, já estava em decadência. E lembro-me, por exemplo, de uma vez me entregarem um livrinho que eles fizeram em banda desenhada sobre a reforma agrária, interessantíssima. Cheguei a casa, entreguei aos meus pais, ao meu pai, e nunca mais vi esse livro. Ele certamente teve receio. O meu pai, embora tivesse só a terceira classe, mas era uma pessoa muito inteligente. No Porto de Lisboa também tive um acontecimento importantíssimo, porque eu fui conferir toda a mercadoria que vinha, toda a importação, e nomeadamente a importação que vinha das ex-colónias. E há um dia um amigo que me chamou a atenção que havia uns documentos que estavam isentos de taxas. E esses documentos, como estavam isentos, eu passava-lhes por cima porque não me davam trabalho, era só de virar a folha. Até que esse amigo me chamou a atenção para eu verificar que esses documentos eram caixas, normalmente com 300, 400 quilos, por aí, já não me recordo bem o peso. E ele disse-me assim: sabes o que é que está aí dentro? Que documentos são esses? Eu era miúdo, ele era uma pessoa já de 40 e tal, 50 anos, muito importante esse amigo. E aquilo dizia objetos de história natural. Isto é uma história muito interessante, porque creio que assim, oficialmente ou em público, é a primeira vez que estou a falar sobre isso. Esses objetos de história natural é evidente que eram caixões. Eram os nossos soldados que tinham morrido e que os caixões eram desembarcados na Rocha Conde de Óbidos, quase sempre pelo mesmo groeiro e pelos mesmos conferentes. Portanto, esta era a maneira como o regime escondia o escândalo e a miséria de que era a guerra, não é? Portanto, os soldados eram objetos de história natural. A seguir a dezembro de 74, passei a estar sozinho na zona leste de Timor-Leste. Tive 6 meses sozinho. Era comandante de tudo e de nada. Portanto, eu era comandante da tropa de segunda linha, é assim uma coisa, quase que uma coisa a brincar. E era responsável por tudo e por nada. E eu estive sozinho 6 meses, em Timor, esquecido. Em junho de 75, final de junho de 75, creio que na semana a seguir, agarrei numa mochila, pus a mochila às costas e fui trabalhar para a reforma agrária. Os meus fins de semana, trabalhei com muitos dirigentes do Partido Comunista, aderi ao partido pouco tempo depois. Portanto, os meus fins de semana ia através de alguma empresa que fosse, do Barreiro, na empresa onde trabalhava, nos Correios, aqui e além, portanto, sempre tinha conhecimento de alguma iniciativa, e aí eu trabalhar na reforma agrária. Isso foram tempos, é o chamado verão de 75, portanto, para quem não viveu nada e depois cai, aquilo era um movimento, eram tempos muito agitados, era muita confusão. E depois liguei-me também muito ao movimento associativo. Eu morava no Barreiro na altura,
E o Barreiro era, na altura, o Barreiro toda a margem sul, mas o Barreiro era uma coisa assim infernal. Nós, sei lá, aquilo era trabalhámos com muita vontade no movimento associativo para fazer mil e uma coisas e depois as notícias eram às vezes muito de contraditórias, muita confusão.